Então aqui está o seu armário da escola com um cadeado de combinação. Vamos desmontá-lo para ver como funciona. Todo o mecanismo dele fica escondido em uma carcaça de metal. A parte que abre e fecha do cadeado é essa haste de metal curva chamada de gancho. Uma extremidade é mais longa que a outra e não pode ser retirada da carcaça de latão. A trava do gancho é presa à sua ponta e acompanha o gancho enquanto ele se move. Quando o cadeado é aberto, a trava fica apoiada no batente superior e não permite que o gancho seja puxado para fora da carcaça. O coração do cadeado é a alavanca. Este pedaço de metal é em forma de meia-lua na parte inferior e se prende ao gabinete em um pino que permite que ela gire. A alavanca tem uma entrada que esconde a lingueta. Ela está presa à alavanca em uma mola que a empurra para dentro da abertura do gancho como um quebra-cabeça. Há também uma placa de metal flexível que se conecta à alavanca paralela à lingueta. Então aqui está a posição fechada da lingueta dentro do gancho. Quando tentamos tirar o gancho para abrir o cadeado, a alavanca começa a girar. A mola da lingueta comprime e libera o gancho. Agora o gancho pode ser removido e o cadeado é aberto. Ao mesmo tempo, a placa de metal flexível resiste contra a carcaça e força a alavanca de volta à sua posição original. Quando você fecha o cadeado, empurra o gancho para baixo. Ele pressiona a lingueta e faz com que sua mola se comprima. Em seguida, a mola empurra a lingueta de volta para a abertura e o cadeado é fechado novamente. Mas vemos que podemos abrir esse cadeado apenas puxando o gancho para fora. Portanto, precisamos de um mecanismo que impeça a alavanca de girar livremente e mantenha o cadeado fechado. É aqui que entra nosso mecanismo de combinação. Ele está preso à placa traseira do cadeado. Há um pino com mola e 3 discos de metal com arruelas entre eles. Cada disco tem um sulco oval e os chamados dentes. O segundo e o terceiro disco podem girar independentemente, mas o primeiro se conecta diretamente ao seletor e só se movimenta se você o girar pelo lado de fora. Vamos colocar nosso mecanismo de combinação dentro da carcaça. A alavanca é em forma de meia-lua na parte inferior para que os discos redondos do mecanismo possam girar ali. Ela só pode girar quando os sulcos ovais em todos os 3 discos se alinham na mesma posição. Agora uma extremidade do arco pode cair nesses sulcos. Então você puxa o gancho para fora e isso faz a alavanca girar. Os sulcos nos discos de código permitem isso, e você pode puxar o gancho para fora e abrir o cadeado. Mas quando pelo menos um dos discos do mecanismo não está alinhado com os outros, a alavanca não consegue girar, pois a extremidade esquerda de seu arco na parte inferior está parada contra o disco. Agora você não consegue levantar o gancho e o cadeado permanece fechado. Assim, você pode operar o primeiro disco do mecanismo de código diretamente e o resto permanecerá no lugar. Temos dentes em cada disco para essa finalidade. Vamos dar uma olhada no mecanismo. Você começa a girar o primeiro disco. Ao fazer um círculo completo, o disco prende um dente no segundo disco e eles começam a girar juntos. Então o segundo disco faz um círculo completo e engata no dente do terceiro, e agora todos os 3 discos giram juntos. Agora vamos ver como alinhá-los para abrir o cadeado. Primeiro precisamos dar 3 voltas completas para que todos os discos se movam. O primeiro número de nossa combinação é 20. Quando paramos o seletor nessa marca, colocamos o terceiro disco na posição correta. Agora precisamos começar a girar o seletor na direção oposta. Novamente, fazemos um círculo completo para que os dentes do primeiro disco possam engatar no segundo. Quando eles se movem juntos, nós os giramos para o segundo número da combinação, 10. Pronto! Giramos o seletor na direção oposta novamente e imediatamente definimos o último número. Temos o 35 aqui. Agora todos os discos do mecanismo estão na posição correta. É hora de puxar o gancho para cima. A alavanca começa a girar e sua ponta inferior cai nos sulcos dos discos. Uma vez que o gancho é removido, a placa flexível força a alavanca de volta à posição inicial. Para fechar o cadeado, você deve empurrar o gancho de volta para dentro da carcaça. O gancho pressiona a lingueta, comprimindo sua mola. Quando a lingueta chega na abertura do gancho, causa um leve solavanco dentro do cadeado, o suficiente para mover os discos de combinação um pouco para os lados. Agora eles não estão alinhados e o cadeado não pode ser aberto sem recolocar o código. Para a maior segurança, sempre gire o seletor várias vezes para que os discos fiquem em posições completamente aleatórias. E mesmo que você tenha esquecido a combinação para abrir o cadeado, ainda conseguirá abri-lo. Pegue o cadeado com uma mão e coloque um pouco de pressão no gancho, empurrando-o um pouco para cima, como se tentasse abrir o cadeado. Com a outra mão, gire o seletor 2 vezes. Em seguida, comece a girá-lo lentamente. Ao ouvir um clique, pare. Isso significa que o disco número 3 está na posição e a alavanca está tentando entrar nos sulcos dos discos. Anote este número.
Se o cadeado fizer um clique em cada dígito, você está empurrando o gancho com muita força. Se não houver clique em um círculo completo, você não está empurrando o suficiente. Depois de saber o primeiro número, comece a girar o seletor na direção oposta. As regras são as mesmas: pressão leve e rotação lenta. Anote o segundo número. Agora, gire lentamente o seletor na direção oposta. Assim que o disco número 1 estiver na posição, o cadeado será aberto. Às vezes, os fabricantes fazem mais de 3 discos. Por exemplo, pode haver 6 deles. Agora você tem que alinhar 6 discos para abrir o cadeado. Isso aumentará o tamanho dele, mas o tornará mais seguro. O código de bloqueio em cofres funciona de forma diferente. Aqui está. Ele consiste em um pequeno seletor, uma mola, 3 discos com sulcos, uma pequena roda e uma barreira. O trinco do cofre está conectado à alavanca, mas você não pode abaixar o trinco completamente, pois a barreira bloqueia a rotação da alavanca. Portanto, temos que inserir a combinação para remover a barreira e abaixar o trinco do cofre. Quando gira o seletor, você não está girando a primeira roda, mas a última do outro lado da fechadura. Isso ocorre porque os dentes da roda começam a girar o primeiro disco, os dentes do primeiro disco giram o segundo e assim por diante. O primeiro dígito da combinação é responsável pelo conjunto de discos mais próximo da roda. O sulco no disco deve estar diretamente sob a barreira. Giramos o seletor na direção oposta para colocar o segundo disco na posição correta. Invertemos o sentido de rotação novamente e colocamos o terceiro disco na posição correta. A barreira agora pode cair nos sulcos. Ela não trava mais a alavanca e você pode pressionar o trinco do cofre e abrir a porta. A grande vantagem desse dispositivo de travamento é que a barreira não descerá sobre os discos até que todos estejam alinhados na posição correta. Portanto, quando você tenta abrir o cofre sem saber o código, a tranca não fará os cliques que você pode usar para descobrir os números corretos da combinação. No entanto, você pode tentar descobrir o código. Para fazer isso, você escolhe o primeiro dígito 1, o segundo dígito 1 e o último 1 no seletor. Puxa o trinco e... nada. Agora a combinação é 112, depois 113 e assim por diante. A chance de você conseguir o dígito certo para o primeiro disco é de 1 em 99, pois há apenas 99 dígitos no seletor. As chances de você adivinhar os dígitos corretos para 2 discos são de 1 em 9.702, e a probabilidade de que você consiga escolher o código correto para todos os 3 discos é de 1 em 941.094. Para abrir essa fechadura sem saber a combinação, você precisará de uma furadeira e uma pequena câmera. Primeiro, você precisa saber exatamente onde está o mecanismo de combinação da porta e fazer um furo bem na frente dos sulcos dos discos. Agora você coloca a sua pequena câmera com a lanterna ali. Podemos ver os discos girando na tela. Temos que girar o seletor até ver que o primeiro disco está na posição correta, depois o segundo e o terceiro. No entanto, não será fácil fazer tal buraco. Normalmente, as portas dos cofres são feitas de várias camadas de metal com uma camada de concreto sólido entre elas. E se você fizer isso em um banco e for pego, bem, terá uma aula sobre como funciona o sistema legal de perto e pessoalmente. O primeiro passo é arranjar um bom advogado.